Vira para o irmão do seu lado e fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E Deus vai falar com você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo, amém? Como é poderoso servirmos o Senhor juntos. Como é poderoso buscarmos a Deus juntos. E hoje é o Dia Mundial de Missões. Eu quero compartilhar uma palavra poderosa ao seu coração. Aleluia. Você que gosta de escrever, né, coloca o tema, o título é O Coração Missionário do Pai. Pode abaixar mais um pouquinho o fundo, bem baixinho. O coração missionário do Pai. Amém? Irmãos, nós estamos desenvolvendo, na verdade, um site. Ele está ainda pequeno. Lá nós temos os endereços das células. Está lá os endereços. Lá o líder vai colocar lá, vai preencher o relatório semanal, o cadastramento. Lá também tem todas as palavras. Nós vamos colocar também, já tem 5 palavras lá. O esboço delas, todos terão acesso para baixar, para compartilhar. Teremos os áudios das palavras também. O quebra-gelo, material de apoio, alguns estudos importantes. Então vai ser um lugar muito rico. Mas está ainda em teste. Vai ser um aplicativo que vai estar na Play Store, também vai estar também lá eu tenho um iPhone, esqueci o nome do aplicativo da benção. Do iOS, né? Qual o nome? No iOS, né? Vai estar lá também no iOS. E aí, você vai na Apple Store, lembrei. A Play Store e na Apple Store você vai poder baixar e vai ser completo. Nós vamos desenvolver, não vai ser aquilo que está lá não, aquilo é teste. Vamos ter muitas coisas. Tudo que você precisar vai estar lá. Inscrição do encontro, já temos lá, vamos colocar. Vai ter inscrição do encontro, inscrição do curso de casais, inscrições do maturidade no espírito. Vai ter também todo o material, muita coisa mesmo. Vai ter um site muito completo, com fotos, com contexto, quem somos. A agenda também vai estar lá nesse aplicativo. A agenda é bonitinha, completinha também. Então, o link está lá no grupo, dá uma olhadinha, veja, a palavra já está lá já para os líderes. A palavra de hoje já está lá pronta, você pode baixar. E vai ter lá o cadastro da célula, o nome, a foto da célula, o telefone do líder. Então é uma forma de evangelizar também, de compartilhar o link com as pessoas. E elas vão conhecer a nossa igreja com um clique. Aleluia! Então nós vamos desenvolver ainda mais, nós vamos avançar ainda mais em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Você poderá ouvir a palavra novamente, mas eu quero ler com você o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Aleluia, já está aqui, aleluia. Diz assim: Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Alfarrobas, quem não sabe, é uma fruta peculiar de Israel. Se colocar alfarroba, você vai ver no Google que os porcos comiam. Então
ele tinha desejo de comer essas comidas que os porcos estavam comendo. E ninguém dava nada para te comer. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, abraçou-o e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, adiante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: traz aqui depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no seu dedo e a sandália nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamo-nos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram-se a se alegrar. Aleluia! Nós estamos aqui diante de um texto mais lindos e mais lidos também no meio evangélico. Isso aqui retrata o coração do pai. O foco dessa palavra não é falar do filho que se perdeu, não é falar do irmão mais velho que ficou na casa e se perdeu também, mas é falar o coração do pai, coração missionário do pai. Porque às vezes, quando nós falamos em missões, olhamos somente na perspectiva de ir atrás dos perdidos. Mas já parou a pensar também de receber os perdidos? Um coração para receber de volta, para receber. E aqui o Senhor quis chamar a atenção para mim, para você, aquilo que está no coração dele para as nossas vidas. Só quem já teve um filho, um tempo atrás, uma irmã, o filho saiu de casa, não deu satisfação, e a mãe ficou desesperada. Não sabia onde o filho estava, que hora viria, não tinha celular para falar com ele. E houve um desespero porque o filho não estava em casa. Não sei se você, mãe ou pai, já passou por isso. Não vai passar em nome de Jesus, porque é triste. O filho sai, não fala para onde vai, e o pai e a mãe então saem procurando, nem sabendo aonde procurar, ligando para as pessoas, porque está faltando a presença do filho dentro de casa. A vontade, o coração do pai é que os seus filhos se reúnam na casa. E quando um deles se perde, nós devemos ir e alcançá-los. Devemos também estarmos de braços abertos para acolhê-los quando eles voltarem para casa. Algo que é extraordinário, que a primeira coisa, o coração missionário do pai sofre pelos perdidos. Há um anseio no coração de Deus. E este anseio do coração de Deus, essa expectativa, esse desejo profundo, deve estar também no meu e no seu coração. Porque a realidade é que todos já estão condenados. Quem não crê, já estão condenados. Todos os dias tem pessoas se perdendo e morrendo sem Jesus. Estão indo para o inferno. Nós somos aqueles que devemos anunciá-los as boas notícias. Nós devemos perceber, e é encargo nosso, é um chamado da igreja, que igreja é eclésia, chamados para fora, de anunciarmos as boas notícias, que é o evangelho. Eu tenho boas notícias para você. O coração de Deus está aberto para receber aqueles que se foram. Deus está com os braços abertos para abraçar os seus filhos, para fazer uma grande festa na casa. Nosso coração deve sofrer também por aqueles que estão sem Jesus, por aqueles que estão perdidos. E nós lemos aqui o texto
dizendo, continuou Jesus, porque ele estava falando de algo antes. O povo que estava ouvindo Jesus naquele dia eram os judeus, que estavam indignados, cheios de inveja, porque Jesus comiam e bebiam com pecadores, porque Jesus ia na casa dos publicanos. Ele contou então 3 parábolas. A primeira delas era de um pastor que tinha 100 ovelhas. Se você ler o capítulo 11, fala que havia 100 ovelhas no aprisco, e uma delas decidiu se aventurar. Ovelha é um animal que enxerga muito pouco e escuta muito. Nós somos essas ovelhas que ouvimos a voz do nosso pastor, amém? Ovelhas são completamente dependentes ao pastor. Elas seguem o pastor aonde o pastor vai. O Senhor é o nosso pastor, aleluia, é o bom pastor. Então, aquela ovelha, por algum motivo, não sei qual foi, que ela quis se desvencilhar, largar as 99 e ir atrás, sabe, e perder por aí. Então ela se perdeu, não foi o pastor que a perdeu, a ovelha, ela se perdeu. E então Jesus chama atenção para aquelas pessoas que estavam ali, para nós também, dizendo, olha aqui, presta bem atenção, haviam 100 ovelhas num aprisco, mas uma delas se perdeu, e o pastor deixou as 99 ovelhas para ir atrás de uma. E quando a encontrou, colocou sobre os seus ombros, levou-o de volta e fez uma grande festa. Chamou seus amigos e festejou. Ele começa partindo de 100, era 100. Depois ele diz outra parábola, havia uma mulher que via 10 dracmas, o dinheiro, e ela perdeu 1 dracma dentro de casa. E ele então pegou os móveis, ela arrastou tudo e achou essa dracma, chamou as suas vizinhas, suas amigas e disse, achei a dracma perdida, vamos se alegrar comigo. Eles se alegraram. O Senhor vai estreitando a parábola para atender aquilo que está no coração de Deus. O Senhor vai estreitando, porque era 100, agora é 10 dracmas, mas agora é um pai. Não é mais ovelhas que podem ser substituídas, não é mais coisas e dinheiro que pode ser substituído, agora é 2 filhos e um pai. E os 2 se perderam. Os 2 se perderam. Um pai que perdeu um filho, porque de fato ele pediu sua herança e foi viver no mundo, mergulhado no pecado, perdeu tudo o que tinha. Mas perdeu um outro que estava na casa, tinha a fazenda que era dele, tinha os cabritos que era dele, tinha os novilhos, mas ele nunca fez parte da família, nunca percebeu que aquilo era dele, vivia longe do pai, dentro de casa, estava perdido na casa. E aqui nós vemos um pai que sofre pelos perdidos. Você pode substituir um animal, você pode substituir coisas, mas pessoas não substituem. Filhos não dá para ser substituídos. E aqui então Jesus chama a atenção daquele povo que estava ouvindo, dos fariseus. Jesus chama a nossa atenção que este pai é o Senhor Jesus, e que tem filhos perdidos por aí, tem filhos perdidos fora da casa, que se afastou, que se desviou, que se desligou da congregação, que deixou de congregar como é costume de alguns, mas que também tem filhos dentro de casa, mas que não conversa mais com o pai, não tem mais intimidade com o pai, não apropria daquilo que é seu. Trabalham, até fazem a obra, mas não tem mais intimidade. Não deita no colo do pai e vive uma vida de amor, uma vida de entrega. Não é amigo do pai mais. Os 2 filhos estavam perdidos. Abaixa mais um pouquinho o fundo, por favor. Sabe, queridos, se tem 2, é porque quebra a individualidade. Há um ditado antigo que diz assim: uma mão só não bate palmas. Se tem 2, agora pode ter um abraço.
Se tem dois, tem batismo. Tem um que é batizado e tem um que batiza. Se tem dois, podemos servir a ceia. Se tem dois, o Senhor está presente ali. Onde tem dois ou mais, eu estou no meio deles. Tem relacionamento. Há um pai que tem dois filhos. Nós não somos filhos únicos. E é por isso que o Senhor nos ensinou na oração de Pai Nosso. Não é Pai meu, é Pai Nosso. Porque nós temos pessoas perdidas lá fora, que precisa que nós vamos ao seu encontro. Eu vou aprofundar mais aqui para você compreender aquilo que nos cabe. Então nós vemos uma conversa que ninguém gostaria de ter. Um belo dia o filho mais novo acordou e disse: pai, me dá a parte da herança que me cabe. Em outras palavras, já que o senhor não morre, então me dê aqui a minha parte, deixa eu viver minha vida. E o pai então distribuiu os bens para os dois. O pai não deu apenas a herança para o filho mais novo, ele repartiu a herança, distribuiu a herança. E aí olha que interessante, passando-se alguns dias, aquele filho mais moço junta suas coisas, então sai de casa para uma terra longe. Presta bem atenção, aquele filho não estava preocupado em magoar o coração do pai. Ele apenas queria viver os seus sonhos, suas fantasias. Ele apenas queria viver as suas aventuras, os seus devaneios. Queria viver apenas uma vida para si, egoísta, longe da casa, longe do pai, longe da proteção, do amor. Saiu de um lugar de proteção. Sabe, ele diz assim: não interessa pela sua vida, só quero o meu dinheiro. Quantos relacionamentos familiares têm sido ameaçados por causa de ambição, de seduções que o mundo tem oferecido, principalmente aos jovens, que têm se aventurado a querer preencher um vazio que não pode ser preenchido a não ser o pai que preenche. Como que o mundo tem oferecido dinheiro fácil, portas largas, tem tentado fisgar muitas pessoas com a ilusão de ser independente, de viver a sua vida própria, longe da família de Deus. Como que o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas que na casa do pai não há liberdade, que o mundo, assim, lá no mundo tem liberdade, mas é pelo contrário. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje nós somos livres de fato, porque aqueles que estão fora da casa é escravo do pecado, é escravo do medo, é escravo da morte, é escravo da angústia, é escravo dos seus desejos, é escravo da vontade da carne. Não pode dizer não para a carne, sempre cedem à carne, cedem ao pecado, cedem às tentações do mundo. É que o filho mais novo fez, com a ilusão que isso vai satisfazê-lo, e não pode jamais satisfazer. Assim como aquele homem, aquele garoto, aquele menino foi para uma terra distante, o pecado também te leva para um lugar distante. O pecado leva para estar distante de Deus, mesmo estando próximo, porque tira a comunhão, interrompe, traz medo, acusação. O pecado leva a pessoa distante da família, distante de uma vida prazerosa. O pecado nos leva a sair fora da casa do pai, da proteção, da vida de uns aos outros, nos leva para um lugar distante de uma vida abundante, distante de uma vida prazerosa, satisfatória, plena. Não há prazer maior do que cumprir o propósito de Deus. Quantos estão comigo aqui? E é por isso que no último versículo do último capítulo do Velho Testamento, há algo poderoso aqui, que ele diz assim, que o Senhor virá
nos últimos dias, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida de maldição. Último recado, a última mensagem do Velho Testamento. Depois disso, passaram-se 400 anos, se Deus não falar nada, entre Malaquias e Mateus, 400 anos que Deus não falou nada. A última palavra de Deus diz: eu vim para converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Quantos filhos que não obedecem os pais? Quantos pais que provocam a ira dos seus filhos? Porque desconhecem a palavra de Deus. Amém, queridos? O grande projeto de Deus sempre foi que as nossas conversas dentro de casa seja conversa de amor. Que nós sentamos na mesa junto para comer e orar junto nas refeições. Para que o filho não pegue o prato e vá para o quarto, para a sala comer longe. Mas que haja os princípios bíblicos. Para que os pais oram com os filhos diariamente, lê a palavra junto. É para que o coração do filho seja ligado com o coração do pai, que sejam amigos, obedientes, tementes a Deus. Esse menino, ele tinha um nível de cinismo tão grande, é que ele pediu dinheiro e continuou na casa. Além de ter arrebentado com o coração do pai, não se ter se preocupado com o irmão, ele pediu herança e continuou alguns dias e teve que comer. O pai teve que conviver com ele, com o dinheiro do pai no bolso, porque ele não foi embora de imediato, passando-se alguns dias. Aí então, ele viu que estava desconfortável, já tinha o dinheiro, juntou as suas coisas e foi longe do pai. Ou seja, pegou um copo de água, deixou a fonte e foi embora com alguns potes de água. O que vai acontecer? Vai acabar. Vai acabar a alegria, vai acabar o prazer, vai acabar as bênçãos, vai acabar, porque quando nós saímos da fonte, tem prazo de validade. Ele está caminhando rumo à morte, à miséria, está caminhando em rumo a uma vida sem alegria, satisfação, plenitude. Todas as pessoas buscam por 3 coisas: significado, propósito, sabe, e a relevância. As pessoas querem algo que está significado, algo relevante, um propósito para se viver. As pessoas, todas elas buscam por isso e não sabem, todos buscam, mas na casa do Pai há propósito, há significado, é relevante, é poderoso. Todos estão buscando ser um pouco mais feliz. Tudo que você faz, tudo que você compra, os lugares que você frequenta, a roda de relacionamento que você tem, tudo isso é para ser um pouco mais feliz. Já parou para pensar nisso? As pessoas estão buscando felicidade em todo o tempo. Não é errado isso, só que elas não sabem onde encontrar felicidade. Nós já encontramos, nós sabemos que a nossa felicidade e alegria vem do Senhor Jesus, aleluia. Já encontramos plenitude, satisfação. Agora devemos comunicar às pessoas o que nós vimos. Então, queridos, sabe o que o pecado faz? Sabe como que os esquimós caçam lobos? Olha que interessante. Fala cá, por favor. Quando eles percebem que tem lobos rondando a aldeia para poder pegar algum animal ou seus filhos, eles fazem algo interessante. Eles esperam ao entardecer, pegam-se um punhal, matam um coelho, e aí eles pegam o cabo do punhal e fincam na neve com a lâmina para cima, bem afiada. Aquele punhal sujo de sangue, os lobos já sentiram o cheiro. E aí eles vão banhando aquele punhal com sangue quente do animal, ele vai congelando. Vai banhando com sangue e vai se congelando. Quando chega o lobo, começa a lamber aquela lâmina. Por causa do gelo, anestesia-se a língua dele. E aí, enquanto ele lambe, vai descongelando.
Chega uma hora que ele começa a perceber um sangue quente. Já é o sangue da sua própria língua. Como está anestesiada por causa do frio extremo, ele vai lambendo e cortando, e vai lambendo o seu próprio sangue. Quando ele percebe, já é tarde demais. É assim que o pecado faz. Tem uma manchete, mas não tem um conteúdo. Cumpre, promete, mas não cumpre nada. Traz um slogan bonito, é atraente por fora, é algo aparentável, bonito, mas por dentro é podre, por dentro traz morte. A vida de ilusões daquele garoto era: eu estou rico, eu vou pegar esse dinheiro, vou viver a vida que eu sempre quis, uma vida plena, abundante. E aí, acabou mais rápido do que ele imaginava. É isso que o pecado faz. Segunda coisa que nós vemos: o coração missionário do Pai nos inspira a amar os perdidos. No versículo 14 fala algo interessante. Depois de ter gastado tudo, havia uma grande fome. Duas palavras entrou no vocabulário daquele jovem: fome e necessidade. Algo que ele nunca tinha. Porque na casa do pai tinha abundância, tinha fartura, tinha provisão. Como é que a vida dele mudou? E aí, incrível que até os dias de hoje é assim em Israel. A divisão da herança não era 50% para um e para o outro. O mais velho, ele era majoritário, né, a sua herança. Havia uma porcentagem maior para ele. E uma vez que o filho mais novo voltasse para casa, o mais velho tinha que distribuir uma parte da herança com ele novamente. Era assim que era feito. Porque era responsabilidade do mais velho ter buscado o mais novo. Mas ele não o fez. Não o fez. Quantos filhos mais velhos estão na casa e não têm buscado mais novos? A graça é que o Senhor está de braços abertos para receber aqueles que estão perdidos. E aí ele, no fundo do poço, uma vida que tinha um desejo de comer a comida que os porcos comiam. Era terrivelmente impuro para os judeus cuidar de porcos. Era então essa sua vida indigna, miserável. O anel que estava no seu dedo já não tinha mais. A sua roupa cara, de marca, já não tinha mais. Já estava um trapo de imundícia. Já estava rasgada, suja. A sandália que estava nos seus pés já tinha sido perdida. E quando a pessoa está no fundo do poço e elas dizem: não tem mais para onde ele cair, já chegou no fundo. A boa notícia é que tem como sim. Tem como cair em si, que foi o que aquele jovem fez. Caindo em si, lembrou, teve memórias agradáveis. Ele lembrou que na casa do pai, até os funcionários têm pão em fartura. Ele lembrou que na casa do pai tem proteção. Ele lembrou que na casa do pai tem aconchego, tem amor. Ele disse: saiu então uma fala: já sei, levantar-me-ei e irei até com meu pai. Ele não foi atrás do pai porque ele ama o pai. Ele não foi atrás do pai porque ele se arrependeu de ter magoado o coração. Ele foi porque ele estava com fome. Ele foi com as intenções que nós não concordaríamos. Se nós vêssemos a intenção dele, nós não entenderíamos. A intenção dele é comer. Ele queria dizer para o pai: pai, me recebe como um dos teus empregados. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Me recebe então como seus empregados. Peguei contra os céus e contra ti. E ele volta para casa. E o pai já estava pronto. O pai já estava avistando. Se
Se o pai viu ele de longe, porque estava num lugar elevado. O pai sempre está num lugar elevado. Mas o pai desceu para ir atrás do filho. Jesus estava nos lugares elevados, acima, à destra de Deus, mas ele desceu. E ele foi ao nosso encontro, nos abraçou. Olha, irmãos, isso é maravilhoso. Nós devemos ser uma igreja que quando as pessoas estão lá fora perdidas, elas possam lembrar, tem memórias que aqui tem amor e proteção, que aqui nós cuidamos, nós amamos, nós vamos atrás. Quando ela lembrar que está perdida, quando elas caírem em si, elas vão voltar e vão encontrar braços abertos aqui dentro para receber cada uma delas. Posso ouvir um amém? Vão receber pessoas que estão abertas, com o coração aberto, e vão receber com alegria os perdidos. Aleluia. Spurgeon conta uma história interessante. Ele conta a história que havia um homem que estava passando por uma rua. Me lembrou o Rio Grande do Sul. E havia um soterramento. No caso aqui é de terra, né? Lá era água, né? Estava baixo d'água. E havia um soterramento. E ele então parou para observar os resgates. Pessoas indo atrás dos perdidos, dos irmãos, dos familiares, vendo, né, o corpo de bombeiros, vendo a polícia militar, né, nos dias de hoje, aqui, indo lá socorrer aqueles que estavam debaixo dos escombros. E ele está observando aquilo de longe, até que alguém olhou para ele e fala: ei, olha para cá, o seu irmão está lá debaixo. Naquele momento ele parou de assistir, e ele então pulou naquele buraco e foi tirar o seu irmão de lá. Porque quantas vezes nós ficamos insensíveis aos de fora? Quantas vezes ficamos até insensíveis às pessoas que estão sofrendo, estão morrendo, estão perdendo seus entes queridos? Ah, eu não conheço, não sei quem é, vou ficar aqui assistindo. Mas você entender que ele é seu irmão, que o Senhor deu a vida por eles também, que o Senhor morreu por eles, que alguém que está sofrendo, você fará como este homem fez. Porque quando é da família, quando é da casa, já toca o coração. Já você não pensa, mas você quer desesperadamente socorrer essa pessoa. Quantos irmãos perdidos nossos estão lá fora, e às vezes ficamos assistindo eles voltarem para casa. Nós, como irmão mais velho, devemos ir buscá-lo. Devemos ir atrás dele. Quantos vão atrás dos perdidos aqui em nome de Jesus? Aleluia. O pai teve compaixão e correu. Olha o que Jesus faz. Jesus traz a imagem de Deus que corre na rua. Corre atrás de alguém, corre para abraçar. Você conhece uma dama quando ela se assenta. Você conhece um cavaleiro quando ele anda. Aquele pai, naquela época, sabe, era vergonhoso um idoso correr. E eles usavam roupas longas para que ele corresse. Alguma mulher tentou correr de vestido aqui? Não, né? Tem que se levantar o vestido e correr. Aquele homem teve que levantar o seu vestido e a parte de baixo era maior. Ele teve que passar uma vergonha para ir em direção ao filho. E quando o filho já falava: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, o pai logo interrompe e fala: ei, vem cá, traz o anel para ele. Mas como que o pai sabia que o anel serviria? Eu acredito, eu creio, isso é uma crença minha, que o pai preparou tudo antes. O pai preparou uma roupa, deixou pronta, porque disse: meu filho voltará para casa. O pai foi até no ourives, ele disse: olha, meu filho foi longe, deve ter emagrecido, ele não come direito, faz um anel para ele novo, com um número menor. O pai deixou um novilho cevado, pronto já para abatimento, esperando que o filho voltasse para casa. E quando o filho volta para casa, ele já interrompe o filho e faz uma grande festa para ele. Sabe, ele então coloca uma sandália nos seus pés, porque escravos andavam sem sapatos. Aquele menino era um escravo do pecado, escravo do mundo, escravo das suas emoções, escravo da carne. Agora ele é filho, tem sandália nos pés. Ele tem um anel agora com o símbolo da família. Esse anel representa como um cartão de crédito. Havia famílias ricas que tinham um símbolo.
O filho ia num certo comércio, molhava o símbolo do anel numa tinta e garimbava numa nota e levava o produto para casa. O pai depois viria, pegava e via que tinha o símbolo dele, pagava a compra. Era um cartão de crédito daquela época. O pai, mesmo o filho tendo pedido o seu dinheiro, confiou em colocar de novo um cartão de crédito na mão dele. Um anel com o símbolo da família. O pai agora faz uma grande festa e diz: chama os seus convidados, chama as pessoas para festejar comigo, porque meu filho estava morto, mas agora ele tem vida. Sabe a boa notícia? Que não fomos nós que escolhemos o Senhor. E João 15,16 diz: não foi vós que me escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que correu ao nosso encontro. Foi Ele que foi ao seu encontro e abraçou você e disse: você agora é filho. Colocarei um anel no seu dedo, colocarei uma sandália nos seus pés e farei uma festa, porque a festa quando um pecador se arrepende nos céus, amém? Aleluia! Na casa do Pai tem proteção, tem amor. Na casa do Pai tem alegria. Terceiro e último, o coração missionário do pai investe tudo o que ele tem pela salvação do filho. Ou seja, fez uma grande festa. Fez uma festa, fez uma alegria. Sabe que me intriga aqui? Que ele chamou o filho mais velho para participar. Na verdade, ele ouviu as músicas, ele ouviu o barulho, chegou até os convidados e disse: o que está acontecendo aqui? Ele disse: seu pai fez uma grande festa. Seu filho, o filho dele, o filho mais novo, voltou para casa. Ele ficou indignado, não quis participar da festa. Porque a graça dá tudo para quem não merece nada. A lei, ela condena o melhor dos homens. A graça, ela justifica o pior dos pecadores. A graça é Deus dando tudo para quem não merece. A graça, a cruz é algo escandaloso. A cruz é algo que nos deixa abismado, porque aquele menino não merecia nada. Diante da sociedade que os ricos moravam, eu já estou caminhando para o final, eu vou finalizar agora em minutos. Os ricos moravam em comunidades, assim como é hoje, em condomínios fechados por causa de segurança. Aquele pai também morava assim, em aglomerados. E era vergonhoso o pai aceitá-lo de volta. O pai tinha o direito de pegar aquele filho do jeito que estava, sujo, sem sapatos, magricelo, e falar: olha aqui, ó, tá vendo o que meu filho fez? Olha aqui como é que ele está. Pediu a minha parte da herança, foi embora, e aqui. Mas não, ele não quis apresentar o filho maltratado. Ele quis apresentar o filho para as pessoas bem vestido. Eu fico imaginando os convidados chegando na festa, ver o filho com uma roupa linda, com sapatos bonitos, com um anel no dedo. Foi assim que o pai quis apresentar o filho. É a memória que Deus tinha do filho. A memória quando o filho saiu de casa. Deus vê você como justificado, abençoado, amado. Deus não olha para você e te considera quando você está no pecado, mergulhado, sujo. Não, esse não é você. É um estado que você viveu por causa do pecado, por acidente. Deus te vê justificado. Ele te vê lavado pelo sangue. Ele te vê você filho, com roupas novas, sandália nos pés, anel no seu dedo. Quantos creem na palavra de Deus? Diga aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Missões começa quando nós entendemos que a alegria do Pai é ter os filhos de volta em casa. Quantos filhos pródigos estão lá fora? Quantos irmãos mais velhos estão aqui dentro? Eu sou o irmão mais velho. Esses dias para trás, um tempo atrás, eu lendo essa palavra, eu chorei muito. Porque eu estava na casa e eu falei para Deus: Senhor, eu sou este filho velho, crente velho, 10 anos no ministério, cuidando da igreja, mas hoje eu me encontro longe do Pai. Havia um tempo atrás que eu chorei muito, porque chegou um tempo que eu estava pregando, eu estava liderando célula,
mas meu coração estava longe. Havia semanas que eu não orava, havia semanas que eu não lia a Bíblia. Estudava no domingo, fiquei assim um mês, mas eu caí em si, porque eu estava na casa, mas meu coração estava longe. Quantos filhos, alguns se perderam, talvez alguns estão longe, mas quantos que estão na casa, mas o coração está longe de Deus, perdeu a intimidade, não chora mais diante de Deus, não pega um cabrito e mata com seus amigos, não apropria daquilo que é seu, não coloca o peito no coração do pai, não tem intimidade com o pai. Hoje é dia de restauração, para o filho que foi embora, mas o filho que continuou, mas continuou longe. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus.